5 coisas que eu parei de fazer na minha vida. Depois disso, minha vida começou a andar. Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Rodrigo. E nesse vídeo eu vou falar para vocês as 5 coisas que eu parei de fazer na minha vida, que depois disso minha vida começou a andar. A primeira coisa que eu parei de fazer e minha vida começou a andar foi me preocupar com os outros, entendeu? Querer parar de... Eu parei, na verdade, de querer provar tudo para as pessoas, entendeu? Tudo que eu fazia na minha vida eu queria provar, queria explicar, entendeu? Pra mostrar que eu tava certo. Só que nisso a gente só se desgasta, entendeu? Quando você para de querer provar tudo para os outros, aí que você começa a viver de verdade, entendeu? A gente tem que parar, gente, de mostrar que tá bem, entendeu? De querer justificar nossas escolhas. Faz as coisas por você, mano, não pelos outros, entendeu? Uma das coisas que eu percebi era que eu tava querendo fazer isso, entendeu, gente? Sempre querer estar explicando alguma coisa pra alguém, sempre querer estar mostrando, tá ligado? E tipo, depois que eu parei de fazer isso mesmo, depois que eu comecei a fazer as coisas por mim mesmo, aí sim minha vida começou a andar, entendeu? Parei de ficar dando justificativa pros outros, parei de explicar muita coisa. E eu percebi que quanto mais eu explicava, mais eu me confundia. Porque às vezes você quer explicar pra pessoa, você quer mostrar que você tá bem, entendeu? Isso é uma coisa que a gente não tem que fazer, entendeu? Isso foi uma das coisas que a primeira coisa que eu parei de fazer foi isso, gente. Entendeu? É parar de me explicar pros outros, parar de querer provar tudo pra todo mundo, entendeu? A gente não tem que fazer isso, a gente não precisa provar tudo pra todo mundo, entendeu? A gente só precisa provar pra gente mesmo e fazer as coisas pra gente. Não fazer as coisas pros outros, entendeu? Pra pensar no que eles iam pensar se a gente não fizer, entendeu? Faça por você. E depois que eu comecei a fazer tudo pra mim, sem querer provar nada pros outros, a minha própria cabeça ficou mais leve, entendeu? Comecei a ficar mais relaxado, comecei a ficar mais despreocupado com a vida. A gente tem que parar de achar que tá atrasado, entendeu? Sempre atrasado pra alguma coisa. Sempre se comparando com alguma pessoa, achando que a pessoa tá na nossa frente. Mas o que na verdade a gente tem que fazer é focar mais no nosso, entendeu? Focar mais na nossa vida e parar de olhar a vida do próximo. Parar de olhar a vida, parar de olhar para os lados, entendeu? A gente tem que olhar para frente. Isso é uma das segunda coisa. Essa na verdade é a segunda coisa que eu parei de fazer, que a minha vida começou a andar, entendeu? A segunda coisa, gente, é a gente ficar se comparando com as pessoas, entendeu? A gente não pode ficar se comparando com as pessoas. Uma coisa que pegava muito pra mim era a comparação. Ainda mais depois que eu comecei a criar conteúdo, entendeu, gente? Quando a gente começa a criar conteúdo, quando a gente começa a gravar vídeo, a gente não pode ficar se comparando com as pessoas, entendeu? A gente não pode ficar se comparando com o canal da frente, ou o canal de trás, ou o próximo que você vai ver. Cada um tem seu jeito de gravar, cada um tem sua rotina, entendeu? Então a gente tem que focar no nosso, entendeu? Não se comparar com as pessoas, principalmente na internet, porque cada um tem seu problema, cada um tem sua dificuldade, entendeu? Então a gente tem que focar mais no nosso. E uma coisa eu percebi, gente, isso é real mesmo. Quando eu parei de focar nas outras coisas, entendeu? Ficar olhando um pouco pro lado, olhando a vida dos outros, ou até mesmo o canal dos outros, e comecei a focar mais na minha vida, direcionar mais as coisas pro meu canal, pensar no que eu posso fazer, falar a verdade, minha vida começou a andar muito mais, mano. Terceira coisa, gente, que eu parei de fazer, que minha vida melhorou, é se preocupar com os outros, entendeu? A gente fica se preocupando com o que os outros vão achar. O que a pessoa vai achar de mim se eu gravar um vídeo? Porra, mano, aquela pessoa lá tá... Pô, eu vou passar ali, tô morrendo de vergonha. Mano, eu vou falar a verdade pra você, gente. Eu baseei minha vida nisso quase a minha vida inteira, entendeu? Muitas coisas eu deixei de fazer na minha vida por ficar pensando o que a pessoa vai achar de mim, o que meus amigos vão achar, entendeu? O que as pessoas desconhecidas do meu trabalho, ou até mesmo os conhecidos, vão falar sobre mim. Tipo, ele tá gravando vídeo na internet. Tipo, mano, a gente tem que parar de se preocupar, mano, entendeu? Meu, começa a gravar conteúdo, entendeu? A gente tem que começar mesmo com vergonha mesmo.
A gente tem que perder o medo de se expor, entendeu, gente? Às vezes a gente tem que gravar o conteúdo mesmo com vergonha. Tem que sair mesmo com vergonha para gravar, sem pensar no que as pessoas vão achar da gente, entendeu? Às vezes você tá vendo esse vídeo, você deixa de fazer muita coisa na sua vida porque você tá pensando no que eles vão achar depois que ver seu vídeo, entendeu? Ah, o que eles vão falar de mim? Mano, dane-se. Cada um tem sua vida, pensa o que quiser, faz o que quiser da sua vida, entendeu? A gente não pode viver a nossa vida pensando no que os outros vão pensar da gente, entendeu? Isso é zoado, mano. Vocês acham que só acontecia com vocês? Eu também me preocupava muito, tá ligado? Com o que os outros iam pensar de mim. Tipo, nada a ver, mano. Antes eu demorei quase 10 anos pra criar esse canal aqui, com medo, com vergonha do que as pessoas iam achar de mim, entendeu? E por isso mesmo que eu me preocupava. E aí na hora de eu ligar a câmera eu travava. Oi, pra vocês verem como o bagulho é louco, né? Como é uma coisa maluca, né? Às vezes, até pra sair de casa, a gente se preocupa, né? Com o que os outros vão pensar, a roupa que a gente vai usar, o que eles vão achar. Mano, tô nem aí pra nada, entendeu? Depois que eu mudei pra praia, gente, e eu comecei a fazer essas 5 coisas, na verdade eu parei de fazer essas 5 coisas que atrasavam minha vida, entendeu? E nesse vídeo eu tô explicando. Quando eu comecei a parar de me preocupar com o que as pessoas iam achar de mim, aí sim eu comecei a fazer. Comecei a gravar, mesmo com vergonha, entendeu? E aí, até com vergonha mesmo eu comecei a gravar, entendeu? E daí tá esse vídeo. Gente, a 4ª coisa que eu parei de fazer na minha vida e ela começou a andar é parar de correr atrás de quem não corre atrás de mim, entendeu? Parar de me preocupar com quem não se preocupa comigo. Parar de ligar pra quem não liga pra mim, entendeu? A gente tem que evitar desgaste emocional, entendeu, mano? A gente tem que evitar de se preocupar com quem não se preocupa com a gente, né? E na verdade, gente, a gente tem que focar mais nas pessoas que estão próximos da gente, entendeu? Porque às vezes a gente dá mais valor pra gente da rua do que pro nosso pai, pra nossa mãe. Dá mais valor pra um amigo do que pra sua esposa, pro seu namorado, entendeu? E é isso que eu queria falar pra vocês, entendeu, gente? A gente tem que fazer isso, mano. A gente tem que, se preocupar mais com a gente. Gente, e isso foi uma das coisas que mais me ajudou, entendeu? A parar de correr atrás de quem não corre atrás de você, quem não se preocupa com você, entendeu? Uma hora que você percebe, entendeu, gente? Você percebe quem tá se preocupando com você, você percebe quem tá correndo atrás de você, e aí você vê que você tá insistindo sozinho numa amizade, num relacionamento, entendeu? E, mano, chega disso, mano, chega disso. Você que tá vendo esse vídeo, você tem que se valorizar. Acima de tudo, se valorizar, entendeu? Se dá o valor. Isso desgasta muito, gente. Isso cansa, entendeu? E quando você para e começa a analisar de verdade quem realmente está perto de você, aí sim sua vida começa a andar, entendeu? Porque você para de dar valor e correr atrás de quem não tá nem aí pra você, e começa a valorizar quem tá perto de você. Lembra disso. Vocês entenderam, gente? A gente tem que parar de aceitar tudo só pra agradar as pessoas, entendeu? A gente tem que proteger o nosso tempo, nossa energia. E quando a gente para de fazer isso, a gente vê realmente quem é nosso amigo, entendeu? Quem tá do nosso lado de verdade. Vou dizer pra vocês, aprender a dizer não, pra mim foi muito difícil, entendeu? Porque às vezes parece que a gente tá sendo ruim com as pessoas, entendeu? Parece que a gente não quer ir no lugar, parece que a gente tá fazendo não, tá dizendo não de propósito. Mas não é bem assim que funciona. A gente tá se protegendo, entendeu, gente? Porque nem tudo que a gente quer, que os outros falam pra gente fazer, a gente quer ir fazer. Nem tudo que pede pra gente, a gente é obrigado a fazer, entendeu? Só o que tá ao nosso alcance. A gente tem que ver se vai prejudicar a gente antes de qualquer coisa. Isso vai fazer bem pra você? Isso vai fazer bem? Se for fazer bem, mano, vai pra frente, vai que vai, entendeu? Mas pensa nisso, meu. Mas na real, gente, depois que a gente aprende a dizer não, isso só significa que você tá aprendendo a se respeitar. Que você tá começando a se respeitar e começando a impor limites na sua vida. Depois que você faz essas 5 coisas, que você, na verdade, depois que você para de fazer essas 5 coisas,
a sua vida, mano, ela dá uma guinada, começa a andar pra frente de uma tal forma. Muitas pessoas que não são seu amigo, tipo, pessoas que estão ao seu redor, meu, se afastam de você. Porque viu que você não é mais aquela pessoa, eles vê que você tá se protegendo, vê que você tá cuidando de você mesmo, e você aprendeu a dizer não. E pra ser bem sincero pra vocês, eu ainda tô aprendendo. E não é do dia pra noite, entendeu? Mas depois que eu parei de fazer essas 5 coisas, a minha vida mudou demais. Aí que a gente entende, gente, que crescer não é só fazer as vontades dos outros, entendeu? É fazer as nossas. Respeitar o nosso tempo, respeitar o nosso espaço, saber dizer não para as pessoas, não se preocupar com o que as pessoas vão achar e falar da gente, entendeu? Não ter vergonha de ser você mesmo, entendeu? Não querer mostrar nada para ninguém, não querer provar nada para ninguém, entendeu? E aí sim, sua vida vai começar a andar muito mais. Começa a fazer isso, depois você me fala aí no vídeo, beleza? Então é isso, gente, um bom dia, fique com Deus, um abraço.